Bom, pessoal, continuando a aula 13 aí, a pergunta que devemos sempre fazer, pessoal, é como controlar as plantas daninhas? E o importante, pessoal, não é só controlar as plantas daninhas, é controlar essas plantas daninhas sem causar um prejuízo a quem? A própria cana, né? A melhor opção para isso, pessoal, seria a enxada, né? É o melhor método de controle que você controla as plantas daninhas sem causar prejuízo ao meio ambiente, sem causar prejuízo à cana, né? Porém, foi igual eu expliquei no slide anterior, é oneroso, é um serviço pesado e hoje a gente não tem mão de obra para isso. E o controle mecânico, ele não é tão bem visto, porque eles falam que não causa eficiência. Quando tem um maquinário eficiente, falta dinheiro, né? Como é que você vai investir no maquinário, dependendo do produtor, não tem condição. Então, esse seria o melhor. Porém, não é porque é o melhor que é o que a gente faz, né? Bom, pessoal, para o correto manejo químico, né? A primeira etapa a ser feita é o profissional identificar as espécies daninhas predominantes no canavial e fazer um planejamento da época de aplicação desses herbicidas, beleza? Também é necessário conhecer características das moléculas e a dose que eu vou utilizar, ok? Então, nós temos 4 etapas, né? 4 etapas necessárias aí para posicionar o herbicida de maneira correta no solo. Bom, pessoal, nós temos representando aí, né, os 4 pilares para colocar esse herbicida no solo. Cada pezinho dessa mesa, vamos imaginar que seja um pilar. Quando um pezinho desse quebra ou sofre um abalo, significa o quê? Que a gente não vai conseguir colocar esse herbicida no solo de maneira eficaz, podendo ocorrer a contaminação do meio ambiente ou até mesmo não alcançando o nosso objetivo, que é acabar com a planta daninha. Quais são os 4 pilares? Primeiro, identificação das plantas daninhas. Parece uma coisa tão boba, né? Eu vou lá, olha, eu sei o que é. Mas não é tão simples assim não, gente. Época de aplicação. A época de aplicação é quando tá precisando. Gente, as coisas também não funcionam assim. Característica físico-químico. Não gosto de química, não gosto de física, não sou obrigada a aprender isso. Sim, tem que entender um pouquinho, tá, pessoal? Não é a química em questão. Mas como esse herbicida funciona em campo, se é um pré-emergente, um pós-emergente, e a dose. Põe a mesma dose lá que o vizinho que dá certo. Opa, peraí. As coisas não são assim, né, gente? Não é dessa maneira que se trabalha. Então, os 4 pilares, eles são essenciais para a gente fazer um bom combate aí com o herbicida e não prejudicar o meio ambiente. Bom, pessoal, para mim identificar as plantas daninhas, primeiramente eu tenho que fazer um levantamento dessas plantas daninhas por área, beleza? Então aí vocês veem uma foto, né, de satélite, o qual todo o canavial ele foi repartido por talhões e se escolhe aí um talhão, né? Se faz o mapeamento da fazenda e eu divido esse mapeamento dessa fazenda em mais ou menos 50 hectares. Então, cada quadradinho desse, ou cada determinação dessa que vocês estão vendo, tem em torno aí de 50 hectares, tá? Fiz sua escolha aí de um talhão, beleza? Que eu vou monitorar esse talhão. Então, eu tenho um talhão, dentro desse talhão eu faço uma sub-área e monitoro essa área, beleza? Vocês percebem aí, né, na figurinha ao lado do mapeamento da fazenda, que o talhão foi transferido e ele foi dividido, né? Foi feito um quadrado menor. Esse quadrado melhor é onde eu vou monitorar, vou aplicar os herbicidas, vou monitorar minha área. E esse espacinho aí menor, né, que ficou, a gente chama de bordadura ou testemunha. Eu não mexo muito para deixar, para mim ver quais as plantas vão estar se desenvolvendo ali, beleza? Anne, como eu faço esse monitoramento?
Bom, eu vou estar repartindo aí 7 linhas com 15 metros de comprimento. Dentro dessas 7 linhas, tá? Eu vou ajustar o número de linhas de acordo com a largura da barra do pulverizador, beleza? Começa aí. Então, tudo é um ajuste. Qual o pulverizador que eu tenho? Então, meu monitoramento começa aí, detalhando as áreas da fazenda. Então, pessoal, após eu definir as sub-áreas, eu vou eleger um talhão para representá-las, no qual serão alocados aleatoriamente de 3 a 5 pontos, sem aplicação de herbicida, certo? Vocês entenderam, né? Então, assim, eu tenho um talhão, e esses talhões eu vou tirar de 3 a 5 pontos o local onde eu não vou aplicar herbicida. Cada ponto, pessoal, será uma testemunha que deve ter dimensões de no mínimo de 7 a 10 de 7 linhas, cada linha contendo de 10 a 15 metros de comprimento. Dentro de cada tratamento, eu tenho a testemunha, é importante que seja identificado o número de espécies de plantas daninhas, que representa em torno de 90 a 95% da manifestação do canavial, certo? Geralmente, vamos ter de 4 a 5 espécies predominantes, infestando junto, tá? O total de todas elas vai dar em torno de 95%. O que eu quis dizer aqui, pessoal? Eu vou pegar um talhão grande. Esse talhão, eu vou dividir ele de 3 a 5 pontos. Então, eu fui lá naquele talhão grande, escolhi de 3 a 5 pontos daquela área. Esse ponto que eu escolhi, qual que será a medida dele? Ele vai ter 7 linhas de 10 a 15 metros. Beleza. Dentro disso, pessoal, dentro desse local que eu escolhi, eu vou sair contando, né, dessas 7 linhas de 10 a 15 metros, eu vou sair contando e identificando quais plantas daninhas eu tenho ali. Ó, para quem não entendeu, eu vou escolher 7 linhas, 3 a 5 pontos daquele talhão com 7 linhas. O que eu vou fazer? Eu entro na linha central, tá? Entre 2 a 3 pessoas em cada linha. E vai fazer o quê? Vai caminhar entre essas linhas, contabilizando o número de espécies de plantas daninhas. Então, entra 3, 4 pessoas entre essas duas linhas aqui e caminham fazendo o levantamento de quais plantas daninhas estão ocorrendo nessa área, certo? Geralmente, pessoal, vai ter de 5 a 4 plantas daninhas dominantes, tomando conta do local. Bom, pessoal, até quando eu devo realizar esse levantamento? Esse levantamento, ele deve ser feito com intervalo de 30 dias, ou seja, até a cada 30 dias, até em torno de 120 dias após o plantio, quando é cana planta, e 120 dias após a colheita, quando a gente está falando de cana soca. A forma de identificar as plantas daninhas é simplesmente visual, certo? E a gente segue adaptações feitas da tabela de cobertura vegetal existente na literatura. O que eu quis dizer com isso? Que existem livros, tá? Que a gente olha no livro e olha lá, nas tabelas, e identifica a planta daninha, beleza? Para cada parcela, pessoal, que eu escolher, a gente vai escolher de 3 a 5 pontos. Então, cada ponto desse, com 7 linhas, é considerado uma parcela testemunha. Essa parcela, ela me conta como está o canavial, certo? O profissional deve caminhar pela área e aplicar notas em cima dessas plantas daninhas presentes ali no solo. E vai variar de 0 a 100%. Zero o quê? Corresponde que não tem planta daninha nenhuma. 100% significa que toda aquela área está domada por planta daninha, beleza? Exemplo, 85% de cobertura do solo representa que 85% da área está coberta por alguma planta daninha. Gente, é muita coisa isso, viu?
Na segunda observação, pessoal, eu vou identificar as 4 ou 5 plantas daninhas mais presentes naquela parcelinha que eu selecionei e atribuir nota de 0 a 100, ou seja, qual aparece mais, qual aparece menos. Ah, a planta A apareceu 55%, a planta B 15% e assim por diante, beleza? Esse procedimento, ele é repetido, pessoal, anualmente. Ah, fiz uma vez, pronto, acabou? Não. Fez o corte, fez o plantio, esse procedimento tem que ser feito. Vocês entendam isso, beleza? Revezando os talhões ou sub-áreas. Nunca faça na mesma área, tá? A gente não faz na mesma área todo ano. A gente intercala as áreas. E outra coisa que a gente deve fazer é constituir um banco de semente e usar essas plantas daninhas para a escolha dos melhores herbicidas.